Demais eficiência, experiências de vida e informações para a inclusão. Olá para você que acompanha o nosso programa. Neste episódio da Demais Eficiência, falaremos sobre a realidade de famílias com crianças com deficiência e os aspectos em comum, como estresse, vulnerabilidade e resiliência, que podem estar presentes no cotidiano dessas famílias. É consenso científico e também jurídico que as relações familiares são um dos principais pilares para o desenvolvimento psicológico e social das crianças. E isso se torna mais evidente quando se trata de crianças com deficiência. Sabemos que nos diversos tipos de deficiência, visual, auditiva, intelectual, física ou múltipla, quanto mais a deficiência afetar a cognição ou a autolocomoção, ou quanto maior a violação de direitos e ausência de políticas públicas, maior será a dependência das pessoas com deficiência do suporte familiar e externo. Há casos de deficiência, como paralisia total ou alienação mental permanente, em que a necessidade do suporte familiar ou o auxílio de terceiros é para a vida toda. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, marco regulatório para a inclusão social e cidadania, em diversos artigos, ressalta a importância dos direitos e deveres dos familiares de pessoas com deficiência. No artigo 8, por exemplo, podemos compreender o dever da família em assegurar à pessoa com deficiência, conjuntamente com o Estado e a sociedade, os direitos referentes à saúde, à sexualidade, à habitação, a educação, a profissionalização, a cultura, a convivência familiar e comunitária, entre outros direitos fundamentais. Já em outros pontos do Estatuto, são ressaltados os direitos dos familiares de pessoas com deficiência. O artigo 18, por exemplo, ao abordar as ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência, assegura o atendimento psicológico também para os familiares e atendentes pessoais. Pensando nos fatores que envolvem a relação familiar com crianças com deficiência, seja o estresse, a vulnerabilidade e a resiliência, a Demais Eficiência convidou para conversar conosco a professora da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Pará, Simone Souza da Costa Silva, que tem um histórico de pesquisa voltado aos estudos das relações familiares com crianças com deficiência. A professora Simone é mãe de uma criança de 11 anos com paralisia cerebral. Professora Simone, dada sua trajetória de pesquisa das relações familiares com crianças com deficiência, imagino que a senhora entenda aspectos que podem envolver em comum esse relacionamento familiar. Nesse sentido, queria que a senhora falasse de forma geral das relações familiares com crianças com deficiência, dos seus aspectos comuns e da importância do ambiente familiar para o desenvolvimento psicossocial de cada criança, sem ou com deficiência. A presença da deficiência nessa criança torna, essa vulnerabilidade dessa criança, essa fragilidade dessa criança, torna essa família também mais frágil. A pesquisa ela mostra que a presença da deficiência ela gera, por si só, ela é um forte estressor para a família como um todo, seja para o pai, seja para a mãe, seja para a relação parental, é alto o número de divórcios nessas famílias, existe uma associação muito grande da presença da deficiência com problemas no desenvolvimento dos irmãos. Apesar disso tudo ser verdade, existem muitas evidências também que a presença da deficiência na família pode gerar muito desenvolvimento na família como um todo também. Que a gente pode associar à própria questão da resiliência. Então, o que eu estou querendo dizer é que a deficiência ela gera estresse, mas ela também gera resiliência. Ela gera capacidade de enfrentamento
Quando a gente se pergunta por que isso acontece, existem algumas explicações, mas com certeza não é uma relação simples. Não dá para dizer que a presença da deficiência gera estresse e dizer que essa é a única verdade. Também não dá para dizer que a presença da deficiência gera resiliência. Na verdade, parece que a presença da deficiência pode gerar as duas coisas. Pode gerar fragilidade, estresse, mas pode gerar forças, como a resiliência nas pessoas e na família como um todo. Quando a gente pensa no caminho que uma família segue, se ela segue no caminho do estresse ou no caminho da resiliência, a gente precisa também entender uma coisa muito importante. O caminho ele não é único. Pode ser que uma família possa ter, num dado momento, respondido à presença da deficiência, emitindo comportamentos estressantes. Em geral, quando as famílias recebem o diagnóstico da deficiência, elas respondem com muito estresse. Mas é possível que, com o passar do tempo, essa resposta ela vá mudando e ganhando uma outra feição, e essa família vai desenvolvendo habilidades, recursos, como a gente chama, e isso vai ganhando um tom mais positivo de enfrentamento, que habilita essa família a lidar melhor com a deficiência. Então, é muito dinâmico. Quando a gente olha para a família ao longo do tempo, a gente pode ver expressões negativas, de estresse, e numa mesma família expressões positivas de resiliência. Mas a gente precisa olhar para essa família ao longo da sua trajetória e não recortá-la só num dado momento. Tudo isso tem a ver com as habilidades que o grupo familiar e os seus membros têm, dos seus recursos. Quando a gente fala de recursos, a gente pode pensar em 3 aspectos, basicamente. O recurso das pessoas que compõem a família, que são os recursos individuais, o temperamento, as habilidades sociais que as pessoas têm, se ela é mais introvertida, se ela é comunicativa, se ela é bem-humorada, se ela é deprimida. Então eu estou falando dos recursos dos indivíduos. Tem também os recursos da família em si. Se a família discute como grupo os problemas, se ela tem estratégias de se comunicar, se os seus membros usam meias palavras para decidir as coisas, como elas resolvem seus problemas, né? Então, são aqueles recursos que dizem respeito ao grupo como um todo. E os recursos relativos à comunidade são os recursos que tem a ver com o modo como essa família aciona o que está fora da família, a rede de apoio. Então parece que esses 3 níveis de recurso influenciam muito, definem muito os caminhos que a família vai trilhar. Bastante interessante o que a senhora falou sobre os caminhos que ora pode a família seguir, dentro de determinados fatores, seja o caminho do estresse ou o caminho da resiliência. Agora, em relação às famílias que atingem esse caminho da resiliência, de uma perspectiva psicológica, eu posso dizer que há mudanças não só na relação familiar com a criança com deficiência, mas também na relação com o mundo externo, isto é, quando as famílias atingem essa resiliência, para além de lidar de forma mais empática com a condição da criança com deficiência, a família também pode ver a diversidade humana na vida social de forma mais empática? Isso que tu falas me lembra muito a minha experiência pessoal que eu vivi, que eu vivo, né? Eu me lembro que quando a Jade chegou há 11 anos atrás, os meus olhos eles se tornaram, ganharam uma capacidade que eu desconhecia. Eles se tornaram verdadeiros sensores, em que eles percebiam longe quando tinha uma pessoa com deficiência na rua. E eu comentei com uma das profissionais que atendia ela, com quem eu desenvolvi um pouco mais de afinidade, eu disse um dia para ela, nossa, como tem pessoas com deficiência na rua, né? E ela me disse, e elas sempre estiveram lá e você nem percebia. E é isso, essa capacidade que a deficiência, quando chega na tua família, faz com você, de você ver o que estava na sua cara antes e que agora fica claro para você, né? Mas por outro lado,
Eu acho que a gente não pode ser ingênuo. A deficiência ela pode endurecer as pessoas, dependendo de como você vive. Tem várias formas de você viver essa experiência. E pode ser que essa experiência seja vivida de uma forma muito sofrida, muito dura, muito solitária. Você pode ficar mais rígido do que você poderia ser. E isso tudo ficar mais pesado. Talvez você possa se tornar mais rigoroso com as pessoas, mais crítico com as pessoas e achar que porque você tem um filho com deficiência, o fardo do outro não é nada. Então eu acho que existem formas e formas da gente viver com uma criança com deficiência. A gente pode se tornar pessoas muito melhores. A gente pode se tornar, ampliar nossos olhares e nos tornarmos mais humanos com essa experiência da deficiência, ter uma pessoa com deficiência ao nosso lado. Mas também o pior de nós pode vir à tona e podemos nos tornar mais duros e mais secos, porque achamos que o mundo é cruel com a gente e temos que ser cruéis com os outros.